Seja bem-vindo, Alijai. Passa a vontade, deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? Amém, gente. Graça e paz de Jesus. Meu Deus, que presença, né? Coisa boa é poder estar no lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, mas ele também está no nosso meio. E quando ele está no nosso meio, ele está operando, né? E eu creio que ele está operando aqui nessa tarde, gente. Amém, eu creio. O profeta Zacarias, ele disse, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Aleluia. Eu creio que Deus, ele tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Eu não sei como é que está a sua expectativa acerca daquilo que Deus ele pode e vai fazer sobre a sua vida. Eu de Creio. mim eu não posso nada, nós não podemos nada, né, Ritinha? Mas é pelo Espírito de Deus. Amém. Sempre que eu vou para algum lugar, que eu estou em algum lugar onde existe homens de Deus, onde existe profetas do Senhor, eu estou sempre com expectativa lá em cima, naquilo que Deus pode fazer por meio dos seus filhos, né? Porque ele nos fez dispenseiro dos seus dons. E eu creio que Deus ele tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Deus, Ritinha, me falou muito claramente nessa manhã sobre uma palavra e que falou profundamente comigo. E eu até chorei em algum momento enquanto eu meditava nesse tema. Assim, foi bom ter deixado para fazer, a meditar e buscar do Senhor de última hora, porque eu acho que com o tempo a gente se planeja mais e a gente vai buscando tudo que a gente sabe ali, né? Mas nesse momento eu creio que o Espírito Santo de Deus ele tem algo diretamente para o seu coração. Então eu quero que você, com muita liberdade, na presença do seu Abba, diga: Pai do céu, fala comigo, me revela a tua palavra, me revela a tua palavra. Fala para Deus agora, diz: Jesus, me revela a tua Jesus, palavra. me revela a tua palavra. Não, Fala com Jesus, ele, Deus, fala fala conosco. com ele. A Bíblia diz que Fala. nós somos cegos, pobres e nus sem Deus. Somos como ovelhas perdidas, mas nós precisamos ouvir a voz do nosso Abba e pasme. Mais interessado está ele em falar conosco, né, em dirigir as nossas vidas e nos direcionar. E eu quero começar essa nossa meditação nessa tarde, perguntando, nessa manhã, perguntando para você qual foi a história que contaram sobre você. Quando você nasceu, qual foi a história? Qual foi a história que você soube sobre você? Ou quais acontecimentos você verificou, você viveu? Qual que é a tua história? Qual é a história que você ouviu sobre você? O que você tem acreditado até o dia de hoje sobre a tua história? Às vezes, acontecimento eu quero ditar e determinar o nosso destino. Quem sabe um abuso, um divórcio, uma perda, uma quebra, uma acusação, uma injustiça. Quem sabe um erro cometido lá atrás, uma mãe narcisista, um pai narcisista, pode estar nesses dias ainda, pasme, depois de anos, condicionando a tua vida, condicionando a tua história. Eu tenho certeza, eu vou falar aqui sobre alguns personagens que você ouviu, já ouviu falar sobre esses personagens. Raabe, por exemplo. Oi, Ritinha, o que será que contaram para ela que ela seria, o que a tornou uma prostituta? Gente, ninguém aparece prostituta. Ninguém aparece ladrão. Com certeza por trás tem uma história, ouviu alguma coisa. O que será, Ritinha, que ela ouviu? E será, Ritinha, que se contasse para ela que um dia ela estaria contada na genealogia do Messias, de Jesus, será que ela acreditaria? Sabe, querido, será que ela acreditaria nessa história? Nós conhecemos a história de Raabe. Eu acredito que não preciso entrar nessa, me aprofundar, porque senão a gente vai se alongar muito. E a mulher samaritana, gente? O que será que ela ouviu? O que a fez? O que será que ela acreditou, viu que ela acreditou? O que condicionou aquela mulher a se colocar naquela situação de já estar ali no quinto, sexto marido? Gente, que doideira isso! Se contasse para ela que um dia ela seria um evangelista,
uma anunciante do evangelho de Cristo, será que ela acreditaria, Ritinha? Ô, Ritinha e Jabes, ele foi causa de tanta dor para sua mãe que ficou marcado por essa história ao ponto de seu nome, Ritinha, levar o nome do sofrimento que causou para sua mãe. E aí eu lembro de um personagem bíblico que todos nós conhecemos ele, Mefibosete. Mefibosete, eu não sei se você lembra, mas ele é neto de Saul e ele é filho de Jonatas. E o nome Mefibosete significa vergonha destruidora. E ele era filho de Jonatas. E a palavra de Deus nos conta a história dele muito rapidamente, falando que ele foi alguém que, num momento de guerra, ele escapou da guerra. Ele foge da guerra, ele desaparece ali enquanto sua ama o carregava no colo, ele cai, os seus pés são quebrados. E agora, ele, como fazia parte de uma dinastia que tinha sido vencida, porque o rei Davi agora, ele era o rei, agora a tradição oriental dizia que Jabes tinha que viver escondido, porque se ele fosse encontrado, seria morto por aquele que o sucedeu, porque o medo era que pudesse mais na frente haver um ataque àquela dinastia que estava naquele momento. Então, Jabes, ele passa a habitar, Mefibosete passa a habitar num lugar árido, um lugar desértico, um lugar onde ninguém tinha acesso a ele. Só quem sabia onde ele estava era um servo dele, chamado Zimba. Agora, a Bíblia diz que um dia o rei Davi, depois de fazer um acordo, depois de lembrar de um concerto que ele fez com Saul e que ele fez com Jonatas, de preservar a sua genealogia, de preservar os seus parentes depois de assumir o trono, ele lembra, ainda resta alguém da casa de Saul. Então, alguém diz, manda chamar Zimba e diz, olha, ainda tem Mefibosete, mas tem um detalhe, meu senhor, ele tem os 2 pés quebrados. Querido, qual foi a história que contaram para você? Qual foi a história que contaram sobre você? Porque essa foi a história. Foi essa história que contaram acerca de Mefibosete. Até existe, mas ele tem os pés quebrados. Ele é alguém inútil. Ele é alguém que não serve. E aí a Bíblia diz que Davi, querendo cumprir essa promessa de honrar a genealogia de Jonatas, seu grande amigo, ele envia, então, uma guarda real a fim de buscá-lo. Agora imagina quando Mefibosete viu essa guarda real chegar em um lugar que ninguém ia, para visitar alguém que ele mesmo vai dar-se o nome de cachorro morto. Meu Deus, gente, que forte isso, né? Quando ele é introduzido na presença de Davi, quando ele é introduzido ali na presença de Davi, ele disse, Davi promete lhe abençoar tremendamente, que diz para ele, olha, além de eu devolver tudo que eu tenho prometido, a toda a sua herança, que era de Saul, eu também. Para além disso, você estará sempre na casa real, você estará sempre comendo na mesa do rei. Ei, pessoal, ei, que notícia boa, né? Que notícia agradável, mas isso falou muito forte ao coração dele, e ele declara: como assim? Como assim? Quem sou eu para o senhor agir com benevolência com alguém, com um cachorro morto? Sabe de uma coisa? Esse texto está escrito aqui na palavra de Deus, porque não é sobre Mefibosete, é sobre mim, é sobre você, é sobre a minha história, é sobre a tua história. Só está aqui para nos lembrar uma coisa. Todos esses homens e essas mulheres estão aqui para nos lembrar uma coisa: não importa a história que contaram sobre a minha e sobre a tua vida, Deus tem uma história verdadeira sobre mim, sobre você.
Você crê nisso? Você crê no que está escrito? Está escrito na palavra de Deus que todos os teus dias estão escritos, estão selados no livro de Deus. Existe um livro que tem uma capa, que tem o teu nome, Crônica segundo Rita, Maria Rita Souza. Ou quem sabe, aquele nome que Deus deu para você, como ele deu para Israel, para Jacó, e posterior ele vai ser chamado Israel. Que tipo de história será que contaram para Mefibosete? Às vezes o diabo usa pessoas e situações para criar história ao nosso respeito. Ele faz isso para a gente não descobrir, viver a história que Deus criou para a minha vida, a verdadeira história, gente. E quando acreditamos nas histórias que o diabo nos conta, perdemos a oportunidade de viver a verdadeira história de Deus para mim, para você. Qual foi a história que contaram sobre você? O que foi que falaram que você não poderia viver? Ou qual história você está vivendo hoje? A que te contaram como Mefibosete? A que contaram para ele que ele tinha sido de uma dinastia que tinha passado e que agora a vez dele tinha passado e o que lhe restava era viver escondido em um lugar árido, escuro, fugitivo para sempre? Ou você está vivendo a história que Deus falou sobre você? Quem é você nessa história? Essa é a pergunta do Espírito Santo para você nesta tarde. Não é sobre Mefibosete. Repito novamente para você, essa história não é sobre Mefibosete. Existe um endereço certo, Ritinha, nesta tarde. Existe alguém no qual o Espírito Santo está bradando: ei, qual história você tem vivido nesses dias? A que eu contei, a verdadeira história ou aquela que te contaram? Às vezes, situações e questões nos colocam nessa condição. Jabes carregava um estigma de alguém que causou muito sofrimento à sua mãe. Ele carregou um peso por isso, até que ele decidiu quebrar o jugo. Ele, sabe, pensou e, de qualquer forma, ele entendeu que Deus tinha algo grande para a vida dele. Ele entendeu que não importava as marcas, aquilo que ele tinha causado, ele era só uma criança no passado. Entende isso aqui? Mas a mãe colocou nele um nome que dizia dor, Jabes, porque em dor, por meio de dor, ele foi gerado. Talvez eu esteja falando para mulheres e para homens que receberam palavras, que receberam afirmações malignas, e você fica pensando que essa é a tua história, porque alguém que tinha autoridade sobre a tua vida declarou: eis, mas eu estou aqui como profeta do Senhor para declarar que você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. O que falaram, o que fizeram, o que tentaram causar a você não muda o fato de você ser filha e filho de Deus. E se você é filho e filha, existe uma herança para você, existe um lugar para você no palácio. Você sempre Aleluia. estará sentado e sentada na mesa do Glória. rei. Você entende isso aqui, querido? Aleluia, Você Jesus. compreende isso? Quando Jesus ele morre naquela cruz, eu adoro, eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, porque o evangelho significa boas novas, significa dizer que são notícias boas e novas, é algo que ninguém nunca e jamais ouviu. Já fale-me mais sobre isso. Preste atenção, se alguém pecasse naquela época, essa pessoa tinha que ser apedrejada. Se alguém nascesse debaixo de uma estirpe, debaixo de genealogia amaldiçoada, tinha que permanecer debaixo dessa ação. Se alguém nascia pobre, tinha que aceitar, porque assim é. Mas depois de Cristo Jesus, depois de Cristo Jesus, oh querido, oh querida, oh, quando Jesus ele está ali, Lucas 4, salvo engano, ele entra no templo, quando ele abre a Bíblia, ele diz assim: porque o Senhor me ungiu para pregar o ano, o Aleluia. Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque o Aleluia. Senhor me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que Aleluia. significa o ano aceitável? É o ano do perdão, é o ano que todos aqueles que Aleluia. têm dívidas
Glória a Com seu Jesus. passado são perdoados. Ei, querida, ei, querido, você não precisa ter dúvida com seu passado. O seu passado foi perdoado em Jesus. O seu passado foi cravado na cruz do Calvário. É sobre um antes e depois de Cristo. Isso é tão forte na nossa história e deve ser e deve impactar a minha, a tua vida, que é sobre um antes e um depois. Você entende isso aqui? Glória a Deus. Aleluia. Você não é obrigado a carregar as palavras que alguém tenha liberado sobre a tua vida, alguém de autoridade. Não importa se seu pai, não importa se a tua mãe, não importa se um parente, não sei quem é autoridade, não importa, pode ter sido teu marido, pode ter sido a pessoa que você mais ama. O diabo vai fazer de tudo para convencer você que não é digno, que não merece uma vida próspera, uma vida de liberdade e felicidade, que o que aconteceu na sua vida marcou você para sempre. Não há perdão ou oportunidade de uma vida diferente para você nem para sua casa. Em que área você tem ouvido isso? Enquanto você não se libertar dessas crenças limitantes, você vai continuar refém do diabo e longe dos propósitos de Deus para você. E aí, talvez você esteja me perguntando, Jai, como descobrir qual é a verdadeira história de Deus para a minha vida? Você já se fez essa pergunta? Isso aqui é muito interessante. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus tem uma vontade. Ele tem uma vontade profunda, um desejo profundo de que você viva aquilo para o qual Deus te trouxe para viver. Eu gosto muito de Jeremias 29:11. A Bíblia diz assim: Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho acerca de você, Sônia, Gracinda, Camila. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho acerca de você. São pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você espera. Agora, paz, olha o que está escrito. Para dar o fim que você espera, o que você tem esperado acerca do teu futuro. Aquilo que você acredita, isso você é e você vive a partir daquilo que você crê. Eu gosto muito de Romanos 12, que diz: não vos conformeis, mas existe. Transforme, permita, transforme a sua mente. Viva, conheça aquilo que eu tenho para você, conheça a sua herança, para que você venha viver a minha perfeita e agradável vontade. Ei, querido, deixa eu falar um negócio para você, mulher, você homem. A vontade de Deus perfeita e agradável é como uma roupa que você compra na loja, que você vai lá na tua medida e é perfeito, fica lindo em você. Você olha e diz: nossa, foi feita para mim, foi mesmo, porque é a vontade de Deus para você. Então, como descobrir qual é a verdadeira história de Deus para a minha vida? A primeira coisa que preciso entender é: o meu passado é passado. Não importa se foi bom ou ruim, já passou. Deus tem um futuro para a minha vida e eu viverei por isso. Você consegue entender isso? O que aconteceu no teu passado, querido e querida, é passado. Não importa se bom ou ruim, se por saudosismo, ódio, medo, terror, não importa, é passado. Entendeu isso? O apóstolo Paulo, ele estava muito convencido disso. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele não teve só derrota, ele teve grandes vitórias. Eu prossigo para o alvo a fim de conquistar o prêmio da soberana vocação. E aí o que ele nos explica é: Deus tem um prêmio para você. Deus tem uma história para você, Deus tem uma vida para você. E a vida que Deus tem para você é para você, não cabe em ninguém. Sabe o que Deus tem para você? Por mais que as pessoas olhem para você, sintam inveja e desejem, é para você. A túnica de José só cabia em José, não importava o que fizesse. Consegue entender isso aqui? O que Deus tem para você é para você. Descanse o teu coração. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Hoje existe tantas disputas, tanta concorrência. Meu Deus, você não precisa de nada disso. Seja diligente, foque em você, pare de focar nos outros, pare de olhar para aqueles que estão chegando, faça a sua jornada, concentre-se em você. Sabe, quando a gente está caminhando, quando a gente está numa estrada, e se o carro está em velocidade, você consegue ver várias coisas passando, ficando para trás. Mas você não se distrai olhando para elas, você simplesmente segue em frente. Você segue porque você sabe que você tem um destino.
Então, eu quero lembrar para você uma coisa: se por saudosismo ou por tristeza, não lembre do seu passado. Não permita que o teu passado determine o teu futuro, entende isso aqui? Esqueça o seu passado. Já é difícil esquecer o meu passado. Eu não estou dizendo que é fácil. O que eu estou dizendo é que a partir do momento que você receber uma nova mente, um novo entendimento, você anda a partir disso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Entende isso aqui? Esse é o primeiro passo. A primeira coisa é, eu preciso entender, compreender que o meu passado é passado. Não importa, tá certo? Então, eu devo esquecer de tudo que me aconteceu no passado, ressignificar, tá bom? E a segunda coisa é o que me aconteceu, o que eu ouvi, o que me fizeram, ou o que eu fiz, tem me condicionado, afetado minha vida e as minhas escolhas negativamente? Preste atenção nisso aqui, gente. Isso é muito importante. E é isso que a gente não observa na maioria das vezes. O que me aconteceu, tá certo? O que eu ouvi de alguém, o que me fizeram, ou o que eu fiz, tem me condicionado, tem me empurrado a viver uma vida que talvez eu esteja produzindo um resultado, mas eu não estou satisfeito com o resultado que eu estou vivendo, só para você entender, né? Só para você compreender mais claramente. Porque, olha só, depois de um término de um casamento conturbado, você pode pensar que Deus não tem um casamento abençoado para você, ou que casamento não é para você. Depois de uma traição, você pode chegar à conclusão de que todos à sua volta estão sempre querendo, vão trair você, você não confia mais em ninguém. Depois de um abuso, é difícil para alguém, para uma mulher, olhar para um homem de maneira natural, com pureza. Isso é condicionamento. Isso é condicionamento. Você entende isso aqui? Depois de você, talvez, que teve um relacionamento com alguém violento, você pode dizer que todo homem não presta, que toda mulher não presta, que ninguém vale. Agora, perceba que isso não é uma verdade. Você está falando de um contexto seu, do seu mundo, e por isso que o apóstolo Paulo disse: você precisa transformar o seu mundo pela renovação do vosso entendimento. Você precisa renovar, você precisa questionar. Você precisa questionar o teu entendimento, aquilo que você pensa. O problema nosso é que as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo e vai acontecendo, atropelando, vai vivendo, mas você não questiona o porquê da sua atitude. Você precisa entender que na sua identidade existe o tal do eu consciente e o eu inconsciente. O eu inconsciente é aquele que faz você tomar atitude que você nem imagina que tomou atitude, ou não sabe por que você tomou essa atitude. Consegue entender isso aqui? Só que você não é um ser humano comum. Você não é um ser humano como todas as pessoas comuns. Você tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele prescruta as coisas do Espírito, do teu e do de Deus. E ele traz a revelação. Por isso, a necessidade de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, eu acho fantástico isso. E eu estava bem novinho na festa, já tem alguns anos, e tinha lá na Missão Mundial, e eu estava no meio de uma ceia, e pasme, eu já tinha um entendimento que a ceia não era momento de choro, eu pelo menos entendi dessa maneira, mas que a ceia é um momento de alegria, porque pelo que Cristo Jesus fez, ele nos libertou, ele nos deu uma nova vida, e eu lembro que, porque mesa é lugar pelo que ele realizou. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu não entendia porque eu estava chorando. Na hora eu perguntei diligentemente ao Espírito Santo de Deus, por que é que eu estou chorando agora? Não faz sentido. E eu comecei a querer enxugar as lágrimas para ninguém perceber que eu estava meio desconcertado. E aí ele disse para mim: você está chorando por causa de algumas questões que te aconteceram no passado. Você está chorando por causa dos abusos, da agressividade com que o seu pai agiu com você.
E eu falei, não. Ele disse sim. Eu disse não. Ele disse sim. Aí eu desisti. Não vou mais questionar. E ali eu compreendi, eu entrei num processo de libertação, gente, da minha vida. Pasme, o que Deus estava demonstrando era que aquele sentimento estava me condicionando. Eu comecei a perceber, a partir daquela revelação, eu comecei a caminhar e percebi que esse tipo de sentimento estava condicionando a minha vida. Mas essa é a minha história e a sua história. Você pode perguntar para o Espírito Santo de Deus, Senhor, o que é que tem me condicionado a tomar essas atitudes, a agir da forma que eu tenho agido? Você consegue entender isso? Você entende? Gente, isso é muito importante. É muito importante. Então, eu preciso, o segundo passo, o que me aconteceu, o que eu ouvi, e o que me fizeram, ou o que eu fiz, tem me condicionado, afetado minha vida e as minhas escolhas negativamente nesse tempo? Consegue entender isso aqui? Porque se um pai, ele tem o poder de afetar você positivamente, ele também pode te afetar negativamente. Concorda comigo, gente? O que os nossos pais, o que os nossos progenitores falam, a gente acredita bastante. A gente acredita muito. Eu, por conta, por exemplo, da dislexia e do TDA, meu pai dizia: você é lerdo, você é burro. Na hora de entender, de aprender ali, soletrando, era um momento de sequela, era um momento de terror para mim. Porque eu entrava como criança, entrava lá no processo de alerta, o cérebro não conseguia mais concentrar em mais nada. Eu vivia em alerta o tempo todo. Eu estava condicionado a uma violência que eu sofri na minha alma. E que eu carregava isso dentro de mim, e que até hoje eu preciso tomar cuidado para não entrar nesse alerta. Consegue entender isso aqui, gente? Aqui eu tenho um psicanalista, eu tenho aqui psicólogas, né, doutora Andréa? Então, tem pessoas aqui então, eu preciso compreender, gente, que as minhas atitudes, elas não são isoladas, por detrás delas existe um pensamento, e esse pensamento, ele pode ser um pensamento libertador, um pensamento que te destrói, que procrastina, que te impede de viver o melhor de Deus, de viver a vida que Deus tem para você. Entende isso aqui, gente, do que eu estou falando? Aquela mulher samaritana, provavelmente, gente, uma mulher que pode ter sido abusada na sua infância, uma mulher que pode ter marcado por abusos diversos, e que ela, de alguma forma, ela compreendeu e que para ela não tinha outra opção. Então ela começa a perseguir a felicidade, ela se condiciona aquilo. Essa mulher, Raabe, provavelmente é uma mulher que também pode ter sofrido algum tipo de abuso. A verdade é que há um tempo atrás eu li um artigo, e eu quero citar aqui, a maioria das mulheres que se tornam mulheres de garotas de programas, em algum nível elas foram abusadas por alguém, e quando elas fazem isso, pasmem, inconscientemente elas estão em busca de valoração. Elas estão em busca ali de agregar valores a ela. Eu sei, é muito louco, é muito bizarro, mas nós somos complexos, esquisitos. Nós somos mais complexos do que o que você pode imaginar. Nós somos programáveis. Sabia disso? Que como uma máquina de computador, nós também somos programáveis, que situações que nos acontecem, os tal dos inputs, eles podem nos programar para ser vencedor, para viver uma vida de derrota. Você sabia que dentro da tua memória agora pode ter um acontecimento que na tua é gravado na tua memória, e você pode estar dando inputs a isso, e você pode estar vivendo uma nova realidade, mas com essa visão do passado, como uma janela. E você olha, e você só vê sujeira. Você olha a partir da sua sujeira lá para fora, e você pensa que a roupa está suja lá fora. Mas, na verdade, o que está sujo é a tua janela. Consegue entender? E aí, janela, consciência. O eu inconsciente, talvez, ou consciente, porque tem níveis que já está consciente, mas me falta atitude. Tá bom, queridos? Mas esse ponto eu acho que é muito importante. Então, nós devemos, isso faz parte do nosso culto racional. Então, eu estava falando já aí do ponto 3, que é o quê? Para eu conhecer a minha história, eu preciso, então, devemos questionar os pensamentos.
e comparar com o que diz a palavra de Deus para a sua vida. Se não existe verdade neles, se não está em linha com o que Deus diz, com a palavra de Deus diz, é hora de você destruir essas fortalezas. Sim ou não, doutora Andréia? É hora de destruir essas fortalezas. Se não está em linha com a palavra de Deus, se o pensamento que você está tendo não concorda com a palavra de Deus, já me dá um exemplo. Claro que sim. Alguém que vive a vida inteira com medo de ficar pobre, com medo de gastar, porque tem medo de, como é que eu posso dizer, de ficar pobre, de ficar na miséria, por exemplo, alguém que acha sempre que vai faltar. Esse é um pensamento de escassez. E isso é uma programação. Você pode ter sido programado lá atrás, quando você passou por uma dificuldade, por uma situação que você está hoje. Você pensa que você se desligou dela, está vivendo uma nova realidade abundante, pode ser, mas nesse momento você continua ainda com esse input, você continua com essa a mentalidade de escassez ficou. Vocês conhecem gente pobre, canguinha? Perdão, rica e canguinha. Eu conheço muita gente rica e canguinha, gente. Mas muita gente rica, ser sincero, eu tenho amigos meus milionários. Agora, canguinhas, os bichinhos. E aí, quando você vai ver a história dele, você começa a descobrir que eles tiveram uma vida difícil no passado. E eles ainda, apesar de Deus ter os abençoado, eles continuam com uma mentalidade de escassez. Eles não entendem o que Jesus disse. Qual é o pensamento de Deus para isso? É dando que se recebe. Existe uma abundância de Deus à medida que você dispensa os dons, aquilo que ele te dá. Esse é o princípio de Deus. Quando você dá, você recebe de volta. É um plantio, é uma semeadura. Então você deve questionar isso. Você entendeu isso aqui, gente? Agora, eu estou falando isso te dando exemplos. Eu não posso tratar aqui de todos os assuntos, seria impossível. Mas peça ao Espírito Santo para mostrar qual é o pensamento. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai descobrindo. Um dos pensamentos que eu tinha comigo, vou compartilhar aqui com você, e viver a vontade de Deus, ou que, por exemplo, que eu poderia e deveria ser refém de pensamentos negativos a vida inteira, que eu não teria como me livrar deles, que faria parte da minha vida, que eu tinha que me acostumar com isso. E pasme, se tem uma coisa que destrói a alegria, a felicidade de alguém, daqueles que estão à sua volta, são pensamentos negativos. Porque pensamentos negativos, gente, geram emoções negativas. Por isso, por isso a palavra de Deus diz o quê? Trazei à memória aquilo que te dá esperança. E o que é que te dá esperança? A Bíblia também diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, sabe, tudo que edifica nisso, você deve colocar sua mente. Agora, se existe um resquício de qualquer outra coisa diferente disso, é claro, é o diabo, é Satanás, que está usando essa situação para te manter preso, para te manter infeliz. Fala algo aqui para você, presta atenção em mim aqui. Depois do diabo te afastar do pecado, depois do diabo te manter longe da prostituição, da imoralidade, o próximo passo dele é tornar a tua vida tão infeliz com aquilo que Deus te deu para fazer como um dom, como habilidade, talvez um casamento, um trabalho. Ele vai fazer de tudo para que tua vida vire uma desgraça, para que você se torne a pessoa mais infeliz do mundo. Por que é que ele faz isso, Jai? Porque esse é o trabalho dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é cruel. Ele não quer ver você feliz. Ele é invejoso. Ele gostaria de ter o que você tem. Você consegue entender isso aí? Então, você não pensa, o diabo nunca vai apaziguar com você. O próprio Jesus, ele se afastou de Jesus por algum tempo. Sabe, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é nos questionar, é colocar dúvida sobre o nosso coração acerca da nossa existência, acerca de quem nós somos em Deus. Então, se você não conhece, não sabe quem você é em Deus, logo mais você estará vivendo a vida do diabo para você, pensando que está vivendo a vida de Deus. Por exemplo, um pensamento que muito perpetuou e que veio, parece até com humildade, é a ideia que você tem que ser pobre, que você tem que ser miserável. Sinceramente, fazendo missões pelo mundo, viajando pelo mundo e sabendo o quanto é caro, eu descubro que é impossível e que Deus precisa de pessoas, de servos, e o desejo de Deus é abençoar você, é te encher de bênção, é tornar você uma pessoa abundante, que esse também é um pensamento diabólico. Ele colocou por muito tempo na mente dos cristãos que ser cristão é ser pobre, é ser miserável.
Não, não é sobre isso. Você entendeu errado, vai ler a Bíblia. E pasme, eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade. Não é sobre isso aqui, não, gente. Você precisa ter bom senso. Você precisa entender, ser temperado. Isso só é possível através da palavra de Deus e do Espírito Santo ensinando para você. Uma das coisas que eu percebo que é mais difícil para as pessoas é manter-se disciplinado, para mim também, em buscar a orientação de Deus e depois de descobrir, continuar andando nessa revelação. Entendeu isso aqui, Joseberg? É muito complicado. Você vai precisar se esforçar muito, porque o diabo vai trabalhar muito contra você. Preste atenção nisso. Se tem alguém que vai trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, para sua infelicidade, para te levar ao engano, é o diabo. Então você precisa conhecer as escrituras. Você tem que ter a escritura na ponta da língua e você precisa citar ela de todas as formas possíveis. Por isso que Jesus disse, está escrito. O problema nosso é que a gente fica lidando com pensamentos de um nível apenas de pensamento. Você precisa batalhar pela sua mente, pelo seu coração, pelas suas emoções, ou senão, logo mais você estará numa arapuca, logo mais você estará numa rede enredado e você vai pensar que não é possível sair dela. Consegue entender isso aqui? Então, tudo passa por Romanos 12, que é sobre a renovação da sua mente. Posso garantir para você que os seus últimos dias de sofrimento e dor e tristeza e angústia nessa alma e peso que você tem carregado, com certeza foi por causa da tua falta de consciência de que Deus está no controle de todas as coisas e que você não pode alterar o seu futuro, e que Ele está no Senhor e que Ele está cuidando. Você ouviu o que eu falei? Deus está cuidando para você, ok? Ah, Deus está cuidando. Você pode confiar nisso e continuar caminhando ou vai continuar lutando com uma coisa que está fora do seu controle? Esse é um pensamento destrutivo. É isso que rouba a sua alegria e sua felicidade. Excesso de futuro também, gente. Isso não é agradável, tá certo? Esse é um grande desafio. Mas os cristãos não gostam de ler Bíblia, perde muito tempo, prefiro ouvir alguém. Ah, que pena, né? Porque o diabo conhece a Bíblia mais do que todos nós aqui. Acredite nisso. Ele com certeza conhece a Bíblia mais do que eu, mais do que qualquer um que está aqui. Afinal de contas, ele tem milhares de anos aí ouvindo e sabendo e conhecendo a Deus. Ou melhor, ele conhece a Deus pessoalmente, não intimamente, tá certo? Mas pessoalmente ele conhece. Então, ele pode abrir as escrituras e ele tentou a Jesus com a palavra, gente. Ele disse: se tu és o filho de Deus, olha isso. Ele vai questionar acerca de quem você é, acerca da tua história, mas se você souber quem você é, você vai continuar caminhando. Sabe quantas vezes eu já acordei com o diabo dizendo que ia me matar, que ia me destruir, que eu não ia conseguir chegar? Várias vezes. Eu canso de estar dormindo, de repente ele entra nos meus sonhos e diz: ei, acabou para você, eu vou lhe matar. A partir de hoje, game over. Né? Eu digo: você está maluco, diabo? Quem é você? Trazer cartas. Quem é você, Senaqueribe, para trazer cartas para mim? Você não sabe de quem eu sou filho, você não sabe de quem eu faço parte. Você está maluco? Você acha que você pode simplesmente me ameaçar? Ok, você pode me ameaçar, mas se eu vou aceitar essa ameaça é uma questão minha. Talvez você nesse dia esteja ameaçado por esses pensamentos de destruição. Ei, querido, descansa, faz uma cama bem confortável, deita e dorme. E diz: Satanás, sabe de uma coisa? Eu vou deitar nessa cama até ver Deus mudar essa história e vai passar nessa televisão aqui na sua cara. E do meu lado, o diabo. Deus mudar a minha história comigo. Você consegue entender isso? Você tem fé. Você tem fé. Porque, pasme, gente, sabe por que, é que o diabo quer paralisar você? Sabe por que, é que ele diz uma coisa negativa sobre você? Porque ele sabe que o que Deus tem para você é poderoso. Ele já sabe disso. E ele está tentando fazer você não chegar. Você consegue compreender isso aqui? Então ele vai tentar te convencer de todas as maneiras para você não chegar. Mas se você não parar, se você continuar ouvindo a voz de Deus e caminhando sobre a revelação que Deus te deu, logo você vai chegar no lugar que Deus tinha para você. E sobre esses pensamentos, sobre essas situações que acontecem na sua mente, olha o que está escrito em 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Olha que palavra maravilhosa e poderosa. Talvez você esteja aí pensando: mas como eu posso me livrar dessa sobrecarga, desses pensamentos, dessa ideia que eu recebi lá atrás, sabe? Então, depois de ouvir tanto que eu era lerdo, que eu era burro, eu disse: só me resta uma coisa, depois da mente renovada, eu vou acreditar no que a palavra de Deus diz, porque um dia eu me peguei lutando com Deus, porque eu chegava para Deus e dizia: Deus, como assim, Senhor? Como é que você diz que eu vou ser isso, se a palavra está escrito isso, mas se eu sinto essas coisas? Aí Deus chegou para mim, o Espírito Santo falou para mim e disse, eu lembro até hoje, ele disse: olha, neguinho, vou falar um negócio para você.
Ou você acredita em mim, ou você acredita no diabo. Decida hoje em quem você vai acreditar. Eu disse, você está sendo agressivo comigo? Ele disse, não, eu estou sendo sincero com você. Eu preciso que você receba a verdade. Porque você tem andado entre dois pensamentos. Uma hora você está crendo em mim, outra hora está crendo no diabo. Sabe por que essa confusão? Sabe por que essa loucura na sua mente? Sabe por que você fica desesperado? Sabe por que seu cabelo cai? Sabe por que você fica com manchas no rosto? Isso é ansiedade. É porque você não acredita em mim, você fica acreditando no que o diabo fala. Então eu disse, Jesus, como é que eu sei sobre quando é que o Senhor está falando? Ele falou para mim tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que edifica, tudo que te coloca de pé, isso sou eu. Eu disse, Senhor, mas isso é... Eu estou querendo ser bonzinho comigo? Não, Senhor, eu mereço ser castigado. Olha, eu apronto todo dia, olha os meus pensamentos. Talvez você também esteja com a mente dessa forma, como eu estive um dia. Aquilo que você é indigno. E aí, naquele momento, a minha mente consertou e eu comecei a trabalhar a partir dessa revelação. Mas você pensa que foi fácil? O diabo todo dia aparecia para mim, dizia, e ele continua aparecendo hoje, e de vez em quando eu percebo alguns passarinhos sentando, e eu tenho que ser diligente e bater a mão para os passarinhos voarem. Porque a Bíblia diz que se você deixar esses passarinhos sentarem na sua cabeça, você sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão fazer ninho, vão colocar ovos e logo eles vão ter filhinhos. Talvez eu esteja falando para alguém que tem, na verdade, Joseberg e doutora Andréia, tem aí como é que chama? Um aviário, né? E tá na hora, e sabe, a boa notícia que eu tenho para você hoje você vai pegar uma vassoura, você vai abrir essas gaiolas e vai deixar esses passarinhos ir embora, voem daqui. Vão embora, a partir de hoje não vou alimentar mais vocês vão comer no quinto dos infernos, mas ao piste dado por mim, vocês não vão comer meus neurônios. Você entende isso aqui? Você está entendendo, querido? Em nome de Jesus. Essa é uma linguagem bem interiorana, essa é uma linguagem bem, como é que eu posso dizer? Bem da roça. Eu sei que eu estou falando para pessoas das metrópoles, mas me ajude, por favor, se esforce ao menos. Glória a Deus. Então, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você ouviu o que eu disse? Amém. O que eu estou falando para você é que você tem armas e que talvez você esteja usando armas fracas demais. Talvez você precise usar um míssil mais potente. Talvez você não tenha vencido até agora, porque a arma que você está usando não tem o calibre certo para matar esse inimigo. Se você for para o exército de Garruncha, se você for para o exército aí de 32, querido, eu vou dizer um negócio para você, você não vai voltar para dar recado para ninguém. Mas olha, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que existe uma arma, que existe um instrumento que é poderoso. E aí eu queria te levar lá para as armaduras de Efésios, no capítulo 6. Mas eu não posso falar sobre isso, senão o Ritinha me derruba, levanta essa caneta e a casa cai para mim. Mas eu preciso que você compreenda, eu preciso que você entenda as armaduras de Efésios 6. O capacete da salvação esteja firme na graça de Jesus. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus é essa espada. Essa espada, eu quero que você entenda isso. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Ei, você é um exército, você tem uma espada na mão, você tem usado ela. Aí você precisa conhecer o que a palavra de Deus fala sobre isso que você tem pensado. E se poderosas em Deus, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Preste atenção nisso aqui. Assim como eu falei do Nilo Passarinho, existe uma coisa chamada fortaleza. Olha só, quem está na Europa esses dias sabe exatamente o que é uma fortaleza. Eu acho que no Brasil não é muito comum fortaleza, não me recordo de nenhum fortaleza, só lá no Ceará. Mas eu vou lembrar para você. Você já deve ter visto aqueles castelos medievais e ao redor deles normalmente tem fortaleza. Uma pedra, eles são feitos de várias pedras. Uma pedra só não é uma fortaleza. Você ouviu o que eu disse? Uma pedra só não é uma fortaleza. Mas quando você envolve de algo, você coloca várias pedras, você cria um muro e logo você terá uma fortaleza. Você conseguiu entender o que eu disse? Você cria uma fortaleza. E sabe, tem pensamentos que se tornaram fortalezas, estão tão firmes na sua mente, mas a Bíblia diz que ainda esses pensamentos, eles podem ser destruídos pela arma que Deus te deu, uma espadinha deste tamanho, chamado a palavra de Deus, que você pode destruir essas obras de Satanás. Mudança de mente.
que vai gerar uma mudança de atitude, eu vou usar o termo arrependimento, porque arrependimento não é remorso, arrependimento é você voltar atrás de um pensamento que você tinha para começar a pensar de maneira diferente, da forma legítima, para então você começar a viver o resultado disso. E o resultado disso é, você vai viver a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, mas sabe, se você tem sofisma na sua mente, sabe o que são sofisma? São aquelas coisas que você acredita que é verdade, não abre mão delas e briga com elas e vive com elas. Você entendeu isso? A palavra de Deus é poderosa para destruir também esse sofisma. E a altivez, quer dizer, os conselhos, aquilo que você recebeu, a gente recebe conselho de tanta gente, do diabo, que na maioria das vezes usa a pessoa para nos dar péssimos conselhos, né? É claro que você encontra em pessoas conselhos excelentes. Cuidado somente com as fontes que você bebe. Tá certo? Selecione e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha que tremendo isso, gente! Meu Deus! Que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Ei, Deus é poderoso. Leve tua mente a Cristo e não ao diabo. E o último passo aqui, o próximo passo é andar a partir do que diz a palavra de Deus. Andar, mover-se, fé na palavra. Andar a partir da. Olha, eu quero contar uma história aqui para você muito rapidamente. Moisés poderia simplesmente não querer mais voltar no Egito depois de ter saído, sabe? Moisés sai fugido do Egito, Ritinha. Ele sai fugido, e não é só isso, Ritinha. Ele saiu com estigma de assassino. Consegue entender isso? Compreende? E aí, 40 anos depois, aparece Deus lá no deserto e diz: olha, Moisés, eu tenho uma obra para você no Egito, você acha que foi fácil para ele? Mas ele estava debaixo de uma revelação, de um novo entendimento, debaixo de uma palavra, e sobre aquela palavra, então, ele anda. Presta atenção no que eu estou querendo dizer para você. Depois de você receber a revelação de Deus, o que você precisa fazer é mover-se por fé. Andar por fé sem sentir, você não precisa sentir. A verdade é que toda né, doutora André, aqui, que hoje o pensamento é penso, logo existe, né? Descarte-se, penso, logo existo, mas hoje o pensamento é sinto, logo existo, passa pela existência, é tanto sentimento, é tanta coisa que você sente. Ei, querido, vou falar um negócio para você. O teu pensamento não te define, mas se você está com um pensamento errado, provavelmente você está pensando errado. Voltamos à primícia anterior. Porque se você tem um pensamento certo, você vai ter, naturalmente, o sentimento correto. Você entende isso aqui? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Então, o próximo passo, depois de você descobrir qual é a vontade de Deus, é andar a partir do que diz a palavra de Deus, andar, mover-se, fazer como Moisés. O caminho para a liberdade, para viver a história de Deus para a sua vida é feito pela fé. Vai te custar arriscar tudo. Suas crenças, seus lugares de proteção, seus valores, seus medos, todo tipo de orgulho, perdoar. Você vai precisar colocar a cabeça para fora da caverna e dar um passo de fé de cada vez. Mas se você fizer isso, você vai experimentar o que Deus faz na vida daqueles que se movem. Você vai viver coisas incríveis. Vai descobrir que Deus não mente acerca de sua palavra. Ele disse para Jacó: não te deixarei nem te abandonarei, sem que eu providencie tudo que preparei para você viver. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito da história de Jacó, e aqui já estou no finalzinho, Ritinha, e aqui eu quero que você entenda uma coisa. Ela exemplifica muito bem como Deus é capaz de pegar alguém que foi rejeitado, com problemas de caráter, inveja, por exemplo, que tinha tudo para ter uma história de culpa, dor, sofrimento, e transformá-lo em príncipe. Essa é a história de Jacó. Jacó tinha tudo para ter uma infância maravilhosa e calma, porém, muito cedo, ele teve que lidar com um problema do prediletismo dentro da sua casa. E você sabe o que um prediletismo dentro de uma casa entre dois irmãos pode gerar na mente de uma criança? Frustração, necessidade de buscar aprovação. Não é isso, doutoras, aí, o pessoal da psicanálise? Então, Jacó
A Bíblia diz, olha o que está escrito. A Bíblia diz assim, Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Pensa assim comigo, era uma casa dividida, onde um preferia um em detrimento de outro. Agora imagina, eu tenho os pais, como eu falei, eles são importantes na formação da mentalidade do ser humano. Jacó não entendia o porquê de seu irmão ser tão amado por seu pai. Todo filho precisa da aprovação e o amor dos seus pais, mas principalmente, gente, da figura masculina. Sabia disso? Jacó, provavelmente em busca desenfreada por amor e aprovação, e amor, no caso, o amor de Isaac, ele vai passar a invejar o seu irmão. Ele queria ser e ter o que o seu irmão tinha. Para isso, gente, ele vai enganar. Ele se aproveita ao ponto de ter que fingir que era o seu irmão, e ele vai ter que no final sair da casa do seu pai corrido, porque o seu irmão queria matá-lo. Olha o estigma que Jacó carregava com ele. Já parou para pensar nisso? Aparentemente, Jacó sairia dali amaldiçoado. O que era bênção seria transformado numa maldição. Mas eu amo esse Deus. E você gosta de Deus também? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor, você gosta disso, você ama o Senhor, você gosta daquilo que Deus fez, daquilo que Ele faz, do que Ele está fazendo sobre a sua vida, você tem apreciado isso, porque se tem uma coisa que eu quero te dar hoje, é uma notícia boa, é que não importa o que esteja acontecendo na sua vida nesses dias, Deus está trabalhando aonde você não está vendo. Você entendeu isso? Você ouviu o que eu disse? Deus está trabalhando aonde você não está vendo, aonde você não está percebendo. E ele tem um futuro de paz, de esperança e de alegria para você. Ele tem um futuro incrível, maravilhoso para você, esperando você. Essa é a boa notícia que eu quero te dar. E Jacó sai ali debaixo de culpa, choroso, de condenação, com medo do seu irmão o matar. Ele é mandado para a casa de Labão, mas no meio do caminho, Deus, por misericórdia e bondade, aparece um sonho para Jacó e diz: Ei, Jacó, eu vi o que você fez. Eu vi tudo o que você fez. Olha o que você fez com seu irmão. Deus fez isso? Não, 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 não. Deus aparece para Jacó e diz: Ei, Jacó, sabe aquela boa promessa que eu fiz para sua mãe, que eu fiz para o seu pai, para o seu bisavô, ou melhor, para o seu avô? Ela está em seus ombros. Você vai carregar ela. Ei, Jacó, a história que você está carregando não é importante, porque eu tenho uma história nova para você. Meu Deus, como eu gostaria, como Deus me consola com essa história. Sabe por quê, querido? Porque isso tem a ver comigo. Quando eu olho para Jacó, eu me identifico, porque eu fui, eu sou, às vezes eu me encontro nesse lugar de Jacó. Você entende isso? Como alguém que precisa de aprovação, ao mesmo tempo estar fugindo de alguém, de algo, como alguém que ao mesmo tempo que é amado, precisa de amor, como alguém complexo, que não se entende muitas das vezes, e que só encontra sentido quando está e quando ouve a voz do seu Abba. Quem é assim? Quem só acalma o coração quando ouve a voz de Deus aí? Gente do céu, meu Deus, quantas vezes, né, doutor André, a gente precisa ouvir a voz desse Deus dizendo: Ei, eu estou com você, eu não abro mão de você, eu estou contigo, eu estou caminhando contigo, você está nesse deserto, talvez por você ter se colocado nele, mas deixa eu falar um negócio para você, eu vou mudar a sua história, eu vou tirar você daí, depois a gente resolve as coisas, depois a gente resolve essas questões que ficaram soltas, mas eu vou te abençoar, eu tenho uma história para você. Foi esse o encontro de Jacó. Foi esse o encontro de Jacó, gente. Foi esse o encontro de Jacó. Ele estava desesperado, gente. Ele não tinha esperança. Ele não tinha alegria, ele não tinha paz em seu coração por tudo que ele estava fazendo naqueles dias, pelas circunstâncias em que ele saiu da sua casa. E pasme, Jacó viveu assombrado a vida inteira por aquilo que ele fez. Mas Deus estava com Jacó. Ei, querido, eu não sei o que aconteceu no seu passado. A Bíblia diz que até certo ponto,
Jacó carregava o passado. Todas as vezes que Labão enganava Jacó, ele lembrava: foi pelo que eu fiz pelo meu irmão. Foi o que aconteceu comigo, mas a Bíblia diz que um dia Jacó tem que sair da casa de Labão. Ele voltando da casa de Labão, ele vai encontrar. Ele vai encontrar no Val de Jaboque. Ele vai encontrar com um certo homem. E ali ele vai lutar a noite inteira. E naquele dia, ele deixou de ser assombrado por aquilo que ele tinha feito, por aquilo que lhe fizeram no passado. Porque tem situações e circunstâncias que você só reage ao que te fizeram. Jacó estava só reagindo à realidade que ele encontrou na sua casa, inconscientemente. Agora, ele é responsável pelos seus atos, e o desejo de Deus agora é alterar o seu modo, tirar ele desse condicionamento automático e levar ele para um entendimento, a um culto racional, para que ele entendesse as consequências dos seus pensamentos e das suas atitudes. E Jacó vai então encontrar com um anjo ali no Val de Jabó, e quando ele encontra ali, a palavra de Deus diz que ele vai lutar a noite inteira. E aí tem uma hora que o anjo disse que já estava cansado, aí pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. Ele diz então: pois, deixa eu falar um negócio para você. Teu nome não será mais Jacó, seu nome é Israel, porque como um príncipe lutava com Deus e venceu. Ô, gente, ei, querido, ei, querido. Seu nome será Pai de Nações. Eu não sei, porque até aquele dia ele estava assombrado por tudo que lhe aconteceu, mas Deus estava dando para ele uma história. Deus estava dizendo para ele: ei, querido, você não é o que te aconteceu no passado. Você não é a história que você viveu. Ei, abandone esse remorso, abandone essa culpa, abandone essa obrigação de parecer alguma coisa, de ter que ser algo para alguém. Viva a história que eu tenho para você. Aceite o meu chamado na minha vida, a sua vida. Aceite o meu propósito para você. Aceite o desafio que lhe está proposto. Ei, querida, a tua vitória está em sair deste lugar. A tua vitória está na caminhada, está no processo. Eu estou aqui nesta tarde como profeta de Deus para dizer para você a mesma palavra que Deus disse para Jacó enquanto ele saía. Deus disse para Jacó: eu não vou te deixar, doutor Andreas, e não vou te abandonar, até que eu tenha cumprido tudo aquilo que eu tenho falado ao teu respeito. Deus está falando para alguém aqui: não tenha medo de sair, não tenha medo de descolar, não tenha medo de abandonar, ou tenha medo de não começar a caminhar, não tenha medo de tentar, viu, querido? Tenha medo de não decidir sair, não tenha medo da caminhada. Tenha fé. Ei, Jacó teve que fazer uma longa caminhada pelo deserto. Ele, quando encontra Raquel, ele estava tão cansado, tão exausto. Estava tão difícil a caminhada dele. Talvez você também é alguém que ouviu a voz de Deus, obedeceu a ele, e por causa alguém que precisa de água, alguém que precisa de refrigério, e Deus tem refrigério para você nesta tarde. Deus quer que você entenda que a sua história não acaba assim, que a sua história não acaba desse jeito, e que melhor é o final das coisas do que o começo. O teu começo pode até ter sido ruim, ou está sendo muito ruim, mas a Bíblia diz que a vitória, depois desse processo, é depois de você caminhar na chuva, é depois de você suportar as gotas d'água, é depois de você não desistir, que aí no final Deus vai mudar a tua história. A tua história é real. A história do vizinho pode até ser bonita, mas tem uma história com o teu nome sendo escrita. E talvez você olhe agora e não faz sentido nenhum a história que você está vivendo. Você está dizendo: Deus, não faz sentido nenhum a história que eu estou vivendo nesses dias. Não fez sentido também para José. Está entendendo isso aqui? O poço não fez sentido para José. Ser vendido pelos seus irmãos, a quem ele amava, não fez sentido. Ser levado para o Egito e ser acusado de estupro não fez sentido. Oh, querido, a prisão também não fez sentido para José, mas depois do processo, fez todo e completo sentido. A Bíblia diz que José declara: então foi por isso que o Senhor me permitiu descer ao Egito. Foi, não, sabe, os seus irmãos desesperados, com medo do que José poderia fazer, ele disse: meus irmãos,
Não pense isso de mim. Não fique assim. Se perdoe. Acalme-se. Acalme-se. Foi o próprio Deus que me conduziu por este caminho. Ei, querido, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender porque que Deus tem te conduzido por esse caminho. Deus tem uma história linda, ele tem escrito algo maravilhoso sobre você. As crônicas, a história de Jabes é a de Jabes, a história de Raabe é a de Raabe. A história de Mofibosete é a história de Mofibosete. A história de Ana é a história de Ana. Mas existe uma história contada com o teu nome. Se você crê, recebe essa palavra no seu coração. Diga para si mesmo: existe uma história com o meu nome. Existe uma história com o meu nome. E eu vou viver, não a história que me contaram, como foi a história de Mofibosete. Um homem de perna quebrada, de pés quebrados, não. Eu vou viver a história que Deus tem contado sobre mim. Faça isso. Se levante hoje. Deus tem uma história para você. Não importa quem você seja, não importa de onde você veio, a história que Deus tem para você é para você e ela é extraordinária, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Não importa em qual capítulo você esteja, continue acreditando que a qualquer momento tudo muda, porque eu gosto sempre de brincar, e eu encerro agora, que Deus é igual escritor de novela mexicana. Se não for assim, com aquelas grandes emoções, ele não escreve. É porque ele quer nos ensinar a mover e agir por fé. O próximo capítulo, guarda isso, o próximo capítulo da tua história está guardado em Deus, e eu profetizo que ele será cheio de glória. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que palavra revelada, palavra rema, né? Maravilha fez o Senhor, porque somos criação de Deus, né? Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, mas praticarmos. Efésios 2:10. Os teus olhos viram o meu embrião. Isso é uma história, né? Os olhos de Deus viram o nosso embrião. Todos os dias, determinados para nós, para mim, foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139, versículo 16. O Senhor escreveu a nossa história com caneta de ouro, né? A nossa história foi escrita com o dedo de Deus, caneta de ouro, né? E ele tem o início, meio e fim. Amém? Obrigada, missionário Jaime, da palavra do Senhor, palavra revelada. Amém?